Oi, vlog, tudo bem? Hoje é dia 28 de fevereiro, o penúltimo dia do mês, porque esse ano temos um mês bissexto, temos o ano bissexto, não é mesmo? Com um dia a mais. Eu tô aqui tomando uma vitamina e pensando, assim, como que as pessoas saem da academia e dizem que tem a maior disposição do mundo pra construir um prédio. Eu simplesmente não tenho. É raro eu tenho isso. Então, eu fiz exercício, estou endorfinado, eu vou. Aí chega em casa, lava roupa, lava o banheiro, faz comida, limpa a casa inteira. E eu chego, juro, eu chego da academia e eu chego em casa e eu deito no chão, tomando whey, vendo TikTok. E eu fico ali por uma meia hora, porque eu não consigo existir. Não consigo chegar e já ir tomando banho, limpando a casa, fazendo almoço, não consigo. Bom, eu ainda tô lendo o livro do churrasco, mas hoje eu tenho que confessar, eu não li nenhuma unidade de palavra com os meus olhos. Eu só ouvi com os ouvidos, só li com os ouvidos. E eu tô em 30% de... esse livro aqui, ó. Vou botar a capa porque eu não lembro agora o título. E o livro tá no início de novo, né? A protagonista está descobrindo muitas coisas sobre ela. Na verdade, ela não está descobrindo coisas sobre ela ao mesmo tempo, porque aconteceram coisas em relação ao poder dela e ela ainda não sabe a origem. Agora piorou. Eles tinham a Pop e o Hulk, eles tinham ideias do que ela poderia ser, mas eles perceberam que ela... E aí aconteceu uma coisa que levou o Hulk a transformar ela. Só que ela não foi transformada no que ele achou que seria transformada. Então, eles estão num momento em que não sabem o que ela é, aparentemente, mas ela aparentemente é uma imortal descendente de um deus. Olha só que coisa. Então a gente tá um pouco nisso. Eles estão viajando. Aí eu lembro do Senhor dos Anéis, porque parece que nessa série o Hulk e a Pop estão sempre viajando de um lado pro outro. Enfim, eles estão voltando pro reino dela, porque né, ela foi pro reino dele, porque ela foi sequestrada. Mas, por enquanto, não tá me causando grandes anseios pela leitura. Acho que é por isso que eu tô um pouco afastada do livro. Gente, como cansa de segurar esse celular? Alguém, por favor, me dê um tripé. O livro que eu estou ouvindo é A Outra, da Mary Kubica. Nunca li Mary Kubica, mas eu lembro que ela, uns anos atrás, no BookTube, ela era bem famosa por um outro livro. Eu percebi que audiobook funciona pra mim, mas principalmente se eu tô ouvindo enquanto eu tô na academia, funciona mais livros de suspense. Não gosto muito de ouvir audiobook mais introspectivo, acho que esse tipo de livro eu preciso ler. Aí eu peguei esse suspense, baixei e tal, estou ouvindo. E o que ele conta a história? Vamos lá. Ele conta a história da Sadie e do Will, que é um casal que tá em crise. Olha só, é um suspense, primeira coisa. É um casal que tá em crise. E eles recebem a notícia de que herdaram uma casa com uma criança dentro. A irmã do Will, ela morreu. Ela tinha uma filha de 16 anos. E sobra pro Will cuidar dessa criança, dessa adolescente, na verdade, e da casa. Então eles se mudam pra uma cidadezinha no Maine, que tem várias ilhas. Eu não sabia disso, no Maine. Só que a menina perdeu a mãe. E ela é uma adolescente bem problemática, no sentido de que ela não quer saber dessa família, ela não quer contato, ela se isola no quarto, ela some, fica até outras horas fora de casa. Eles perguntam pra ela, ela desconversa, enfim, é uma adolescente difícil de lidar. O Will se torna professor, ela fala, a gente conseguiu um emprego muito rápido aqui. Então o Will é professor de ensino médio e a Sadie, ela é médica, né? Uma das poucas médicas da ilha, então ela conseguiu um emprego muito rápido por conta disso. A casa é um pouco sinistra, porque a morte da mãe dela foi exatamente na casa, no sótão da casa. Eu não quero falar como que ela morreu, prefiro deixar pra quem for ler. E na vizinhança acontece um outro crime, né? A vizinha deles, que eles não tinham contato, porque eles são novos no bairro, novos na cidade, enfim, é encontrada morta pela filha. E são as duas possibilidades de causa da morte. Ou ela foi, a vida foi tirada dela, ou ela tirou a própria vida. Então, eles estão um pouco nesse dilema. Só que a Sadie, ela acaba se envolvendo, ela não se envolveu ainda nessa parte, mas alguém presta presta depoimento pra polícia em torno da morte, né, da Morgan. Morgan é o nome da mulher que foi encontrada morta pela filha. E essa pessoa diz que na noite anterior a Morgan estava discutindo com a Sadie. E ela ficou, gente, que absurdo, que disparate, isso não aconteceu. Ok, até aí você achou estranho. Eu achei estranho o falso testemunho. Só que o filho dela, ele faz uma coisa na escola, ele leva um objeto pra escola, proibido.
E quando ela vai até o colégio conversar com o diretor, o filho fala, a minha mãe que mandou eu trazer. E ela não lembra disso, e ela acha que é mentira. Então, nesse ponto do livro, eu não sei se a Sadie, se ela fica meio fora de si em algum momento e faz essas coisas estranhas, ou se tá todo mundo contra ela. Enfim, é isso por enquanto. É um suspense. Não sei muito o que esperar, não sei muito o que achar do adolescente, não gosto muito do marido. Enfim, e outro ponto interessante é que o livro não é narrado apenas pela Sadie. Ele também é narrado pela Camila, acho que é Camila, que é a amante do marido dela. Então, esse é o motivo do casamento deles estar em crise, né? É que o marido traiu ela com uma amiga de faculdade, se eu não me engano, ou do ensino médio. Enfim, então eles estão tentando reconstruir o casamento num novo ambiente, mas num ambiente muito estranho, né? Acho que é isso que eu me lembre. Ah, e esse livro também tem uma outra narradora chamada Mouse, que eu não sei muito o que pensar. Não sei muito quem é. Ele parece uma história dentro do livro, sabe? Como se fosse um outro livro dentro dele. Algum personagem escreveu isso, então não sei muito o que esperar sobre este assunto. Oi, vlog! Hoje é dia 1º de março e sabe o que isso significa? Significa que amanhã é meu aniversário. É meu último dia com 25 anos. Enfim, mas não tô aqui pra falar de aniversário, eu tô aqui pra falar sobre o último livro que eu terminei, que foi A Outra, da Mary Kubica. Pra falar desse livro, eu vou ter que falar com spoiler, tá? Então eu vou sinalizar aqui o fim do spoiler. Pra quem quer ler ainda e não quer saber de spoiler, até daqui a pouco. Terminei o livro ontem, no dia 29, último dia de fevereiro. E como thriller eu gostei muito, mas como livro eu achei ok. É muito engraçado, porque eu não sou uma grande leitora de thriller. E também porque não é um gênero que eu gosto tanto de ler. Eu acho que tem alguns que me causam ansiedade de verdade pra saber o que aconteceu e tal. Mas ok, a gente tem esse livro e a gente descobre que, vamos lá, tem o assassinato, eles vão pra casa de uma pessoa que se suicida, a Sadie, o marido e os filhos. Na vizinhança, uma mulher morre, é encontrada morta e ninguém sabe se foi morte matada ou morte morrida. Ok, e a gente tem a Sadie recebendo algumas acusações, assim, não acusações, mas as pessoas falando, você tava lá, você discutiu com ela, e não sei o que, e ela fala, galera, eu não me lembro e tal. Aí a gente acaba descobrindo, junto com a protagonista narradora, que é a Sadie, que ela tem transtorno de personalidade. Ela muda um pouco, ela tem 3 alter egos. Tem ela mesma, que é a Sadie, tem uma criança, que é a Mouse, agora eu entendo quem é a Mouse é uma parte que retrata os abusos que ela sofria da madrasta na infância. E tem a Camila, que é a parte do mal dela. E a gente descobre que quem cometeu os assassinatos foi a Camila, ou seja, a protagonista narradora que cometeu os crimes. E o pior de tudo é que o marido sabia que ela tinha esse transtorno, ele percebeu, só que ele nunca pensou, em vez dele pensar em tratar a esposa, ele acabou usando a seu favor. Então, ele gostava muito mais da Camila, ele fala, no final do livro ele acaba narrando, ele fala, eu gostava muito mais da Camila porque a Camila resolvia alguns problemas. Teve um caso de uma aluna que acusou ele de assédio sexual, e a Camila matou pra ele. Olha só que divertido. É muito maluco pensar que... Só que eu fiquei pensando, eu não estudo medicina, não sou médica e tal, e não conheço muito do assunto, mas será que faz sentido isso? Uma pessoa conseguir viver por tanto tempo com esse transtorno e ninguém perceber? Só o marido percebe e o marido consegue cuidar dela estando em diversas personalidades. Isso não me passou muito verossimilhança. E outra coisa, a protagonista é médica. E ela fazia umas perguntas muito básicas, tipo assim, o que é isso? Eu fiquei, mulher, tu não estudou na faculdade de medicina isso não? A matéria de psiquiatria, introdução à psiquiatria, sei lá. Enfim, algumas coisas são estranhas, mas assim, ok. A dona da casa, que é a irmã do marido dela, né, não lembro o nome dela, que foi encontrada morta, a filha ajudou ela a se suicidar porque ela tinha fibromialgia, e fibromialgia é uma doença que as pessoas sentem dores no corpo inteiro e é uma doença ainda sem cura, ela só é tratável, mas não tem cura. E por conta da fibromialgia, ela acabou tirando a própria vida porque ela não aguentava mais sofrer. Até aí, né, a filha dela acabou ajudando. Então, esse problema foi resolvido. Aí a gente descobre
que a Morgan, que é a vizinha assassinada, ela é a irmã mais nova da ex do marido da protagonista, que morreu 20 anos atrás num acidente de carro. O carro dela caiu no rio cheio de neve, foi congelado, enfim. E a gente descobre que quem fez isso foi o próprio Will. E eu falei, nossa, que mundo pequeno, né, os Estados Unidos. Como pode ele ter... E ele falou no livro que eu não sabia que ela estava aqui. Se eu soubesse, não teria vindo. E eu fiquei assim, como pode um mundo tão pequeno? Então eu achei isso muito fácil pra autora. E outra coisa, o final, o Will, ele é morto pela Sadie, porque ele meio que vai matar ela. E ela consegue se safar com a ajuda da sobrinha dele, né, que é a menina sinistra, que no final das contas ela não é culpada de nada. E elas matam ele, se safam disso, e a polícia nunca descobriu que todos esses assassinatos cometidos por ela, enquanto o alter ego de Camila, foram causados por ela. Então elas terminam o livro felizes e contentes. E aí eu fiquei pensando se eu gosto ou não desse final. Eu acho que não, porque eu acho que ela saiu impune. E ela falou, eu tô me cuidando, estou me tratando, estou fazendo terapia. Mas será que foi legal isso? Foi de bom tom da parte da autora, da personagem ter um transtorno, ter uma outra personalidade que cometeu crimes e ela não é punida por isso? Tudo bem que ela sofreu com o marido, entendo, mas eu não sei se eu gosto desse final, sabe? Achei o final muito agridoce, muito feliz, pra um livro que teve tantos assassinatos, assim, se fosse eu, né? Eu acho que eu me sentiria culpada. Eu iria contar pra polícia. Ela não conta, ela consegue se safar até de ter matado o próprio marido, assim, do Neida. E, enfim, um pouco jogada, então... Foi uma experiência, assim. Pra experiência de ouvir um thriller, porque eu ouvi em audiobook, foi muito boa. Mas pra uma experiência de um livro robusto, eu achei que ficaram alguns furos ali na história, mas, enfim. É isso que eu tenho pra dizer por enquanto. Volto a qualquer momento. Oi, vlog, vocês estão bem? Hoje é dia 7 de março, queria dizer que meu aniversário foi muito legal. Eu não falei sobre ele, mas a gente saiu pra jantar. E quando eu voltei pra casa tinha um bolo belíssimo, um naked cake. Mas vamos falar sobre coisas que interessam pra este canal, que é livro. Eu tô lendo, eu tô em 52% de uma coroa de ossos dourados. E assim, eu não aguento mais esse livro. Talvez depois desse eu abandone. Eu não vou abandonar ele agora, porque eu já cheguei na metade, eu vou ler até o final. Mas eu acho que eu vou abandonar a série. Porque uma coisa que tem me incomodado nesse livro é que os personagens estão sempre pensando em transar, gente. Pelo amor de Deus. E o problema, eles descobrem uma coisa sobre a Poppy, né, que a gente ainda não sabe o que ela é, ela não faz ideia. Não aconteceu muita coisa nesse livro. Eles descobrem uma coisa e do nada eles estão lá com vontade de fazer coisas. E eu fico, galera, vamos voltar ao que interessa, que é, de fato, a história, né? A origem da Poppy, os poderes dela. Não, eles resolvem ir pro quarto. E isso é muito frequente, assim, no livro inteiro eles se provocando. E eu sei que que realmente é o público desse livro que é isso, que esse livro se vende dessa forma. Só que eu achei muito demais, assim. Eu já li umas 300 e poucas páginas. E eu achei também muita encheção de linguiça, nada aconteceu. Teve o sequestro e o cara salvou ela, o Castil. Mas isso já aconteceu nos outros 2 livros. Ela foi sequestrada e ele salvava. Então, assim, tá me incomodando. Mas eu vou terminar porque eu sou guerreira, mas não acho que eu vou seguir com a série. Bom, gente, agora já é domingo, dia 10, e hoje eu participei de uma corrida, mas eu apenas caminhei e vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. 3 esmaltes da Impala, então 2 nesse tomzinho de azul e um verde. O maior patrocinador de todos, o Boticário, então ganhei um batonzinho, vou mostrar a cor pra vocês. Um batonzinho vermelho bem lindo. Oi, vlog, tudo bem? Hoje já é terça, dia 12, acabou de virar terça. E eu finalmente terminei uma coroa de ossos dourados.
E o que dizer desse livro? Eu quis pegar o autor e fazer assim, de raiva. Porque o que acontece? A primeira metade desse livro aqui foi de uma chatice, de uma enrolação, de um nada acontece, de viaja pra lá, viaja pra cá, e absolutamente nada acontece, e junto com o nada acontece, eles ficam transando. É isso que aconteceu. E depois ali dos 60%, a gente começou a descobrir coisas com os protagonistas e tal. Só que assim, o final foi um verdadeiro Scooby-Doo. Eu acho que se eu pudesse resumir uma coroa de ossos dourados, seria uma tentativa de Scooby-Doo com Game of Thrones. Porque ao final, a protagonista, ela encontra a rainha do outro reino, né, a rainha de Solis, e ela descobre que, na verdade, ela não é quem diz ser, ela é uma outra pessoa que tava meio perdida, assim, que tinha... Na verdade, não tava perdida, meio que ela virou lenda. E aí... É isso que acontece, e ela fica... Literalmente parece que a Poppy pegou a fantasia da Eloana, né, que é a rainha de Solis, e puxou a máscara. Descobriu que ela é outra pessoa. E eu fiquei, meu Deus, como pode? Então, depois de toda essa coisa de Scooby-Doo, aí, obviamente, ela acabou sequestrando o Hulk, então a Poppy agora está movida por ódio e amor ao Hulk, porque ela quer salvar ele, obviamente. Só que tem uma cena, gente, que eu juro pra vocês. Ela foi despertar uns dragãozinhos, uns dragontinos aqui, né? O nome dos dragões. E a autora deu uma de George R. Martin. E eu fiquei, não, ele não fez isso. Eu tava no ônibus e eu quase gritei lendo isso. Eu fiquei, não é possível. Não é possível, eu vou ler pra vocês. Ela diz o seguinte, abre aspas. Faça com que ela saiba que eu sou a escolhida, aquela que é abençoada, e que tem o sangue do rei dos deuses nas veias. Eu sou a Liessa dos Lupinos, a segunda filha, a herdeira legítima das coroas de Atlântia e Solis. Eu sou a rainha de carne e fogo, e os guardas dos deuses voam comigo. Eu já li isso. Eu já assisti numa série também. Enfim, eu terminei e é muito curioso o meu sentimento com esse livro. Porque no começo dele eu demorei muito pra ler isso aqui. Justamente porque a primeira metade do livro é muito chata, é muita enrolação, muita enrolação. Ok, ela precisa enrolar porque tem 700 páginas quase. E o final começa a ficar instigante, mas ao mesmo tempo que é instigante, porque a autora, ela sabe escrever bem. Escrever bem, não. Ela sabe escrever, né? Ela sabe te prender. Escrever bem, eu não concordo muito. Só que são os resultados tão bobos, sabe? É uma coisa tão caricata, tão Scooby-Doo. Eu falei tão mal do livro que meu celular me desligou aqui. Mas, enfim, eu terminei. Eu comecei esse livro dizendo que não sabia se ia continuar a série. Eu continuo não sabendo. Talvez ao longo do ano dê a louca eu fique... Ai, que saudade de ler uma coisa bobinha, rock e pop. Talvez eu leia. Por enquanto está em ato a série do churrasco. O final foi divertido, mas não valeu a pena passar por todo aquele estresse dos primeiros 50%, 60%. Pra ter um final minimamente interessante e ainda assim muito caricato, muito cópia de coisas que eu já li, já consumi, enfim. É isso, eu vou encerrar esse vlog por aqui. A gente se encontra no próximo. Por favor, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e até mais. Tchau!